Olá, eu sou a professora Daniela e eu vou organizar 3 vídeos para auxiliar os candidatos a realizarem as inscrições para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, tá? Então, eu vou dividir os vídeos em 3. Por quê? Primeiro, nós precisamos saber escolher qual é a cota que o aluno consegue se encaixar, certo? E para saber essa cota, nós temos que fazer alguns cálculos, né? E analisar com cuidado, pois após a escolha da inscrição, o candidato deverá comprovar a cota escolhida no momento da matrícula, certo? Então, quais são os documentos que o nosso candidato precisa ter em mãos para realizar a inscrição? Ele precisa a identidade, né, o RG, o CPF e saber qual é a cota que ele se encaixa. Então, para saber qual é a cota que ele se encaixa, né, eu vou ensinar primeiro vocês a calcular a renda bruta familiar, certo? Então, aqui eu vou compartilhar uma tela com vocês e vou fazendo um passo a passo, tá? Então, primeiramente, né, eu vou compartilhar a tela do Google. Vocês vão chegar aqui na pesquisa e vão colocar IFAR. Vão dar um Enter, né, e vai aparecer aqui a página do IFAR. Vamos clicar na página do IFAR. Vai aparecer aqui, né, 2 abas, tá? Acesse o portal e estude no IFAR. Nós queremos estude no IFAR. Clicando aqui, nós vamos chegar a esta imagem, né? E descendo no site, nós vamos perceber que nós temos aqui todos os cursos que o IFE oferece. Mas nós estamos interessados nos técnicos integrados. As inscrições estão abertas, eu clico aqui. Clicando nas inscrições abertas, vai aparecer esta imagem e nós vamos ter as seguintes abas: o edital na íntegra, aqui a gente realiza a inscrição, aqui a gente entende qual é o sistema de cotas, aqui nós temos o manual e aqui as provas anteriores. Então, nós precisamos entender qual é o sistema de cotas, né? Ou seja, qual é a cota que eu posso me inscrever. Então, clicando em sistema de cotas, né, a gente vai descendo, descendo para a tela, nós visualizamos 2 anexos. Um é como encontrar a sua vaga e o outro é cálculo da renda familiar bruta. Então, nós vamos clicar aqui no cálculo da renda familiar bruta, porque nós temos alguns fatores que determinam o tipo de cota, que é a renda familiar, se é maior ou menor do que 1,5 salário mínimo, né? Ou se eu sou branco, pardo, índio ou negro, né? Ou se eu estudei em escola pública ou privada, tá? Então, clicando aqui em cálculo da renda familiar bruta, né? Nós vamos ter o seguinte arquivo. Como calcular a renda familiar mensal per capita? Tá. Primeiro, nós vamos ter que saber quantas pessoas moram com o candidato, tá? O número de pessoas que moram com o candidato, independente, né, da ligação, se é pai, mãe, filho, irmão, sobrinho, tia que mora junto, né? Tudo está dentro da renda familiar, tá? Então, nós precisamos calcular de que forma. Vamos pegar um exemplo. Então, um exemplo é o seguinte: uma família com 5 pessoas, sendo que nós vamos ter nessa família o candidato, ele vai morar com o pai, com a mãe, com o irmão e com a avó. Ou seja, nós temos 5 pessoas que moram na mesma casa. Dentro dessas 5 pessoas, nós temos 3 que possuem renda. Então, o pai, que recebe uma renda bruta de 1.350,
o irmão do candidato que trabalha e recebe R$ 930, e nós temos a avó do candidato que recebe R$ 1.100. Dentro deste exemplo que nós estamos trazendo, nós temos que fazer o quê? Somar a renda do pai, do irmão e da avó. Somando tudo isso, nós vamos ter uma renda de 3.380. É o valor total, ou seja, tudo que a família tem como renda. Depois, a gente pega esse valor aqui e divide pelo número de pessoas que moram na mesma casa. Nesse caso, eram 5 pessoas. Aí nós chegamos que a renda mensal per capita é de R$ 676. Bom, é isso que eu encontrei. Mas, como eu falei para vocês, no sistema de cotas, o que nos interessa é se a família tem uma renda per capita maior que um salário e meio ou menor do que um salário e meio. Um salário e meio, um salário mínimo e meio, corresponde hoje a R$ 1.497. Como a renda desta família do exemplo é de 676, esse candidato vai se encaixar na cota em que a condição de renda familiar bruta mensal vai ser igual ou inferior a um salário e meio, ou seja, inferior é menos do que um salário e meio, certo? Então é dessa forma que tu vai fazer o cálculo da renda mensal per capita, certo? No próximo vídeo, então, nós vamos dar continuidade na escolha de cotas.